Muito bem, amigos do Jornal de Piracicaba, nós estamos dando sequência em mais um podcast na nossa série de entrevistas aí com os pré-candidatos e pré-candidatos a prefeito e prefeita de Piracicaba. Nós estamos recebendo hoje a deputada professora Bebel, que vai conversar conosco sobre a pré-candidatura dela, a prefeita da cidade, e o ponto de vista dela sobre a cidade, as principais demandas, e também vai falar um pouco, obviamente, do trabalho dela como deputada estadual. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bem, bom dia, André, bom dia a todos que nos ouvem através desse podcast. É uma satisfação muito grande estar aqui, o Jornal de Piracicaba, mais uma vez, prestando serviço para a população, porque na medida em que coloca os candidatos aí para, enfim, expor suas ideias, suas opiniões sobre Piracicaba, acho que dá chance para a população fazer uma escolha. Nós estamos em pré-candidatura, é importante que se diga, e aqui estou à disposição. Deputada, a senhora tem uma longa trajetória na POSP, no sindicato, uma atuação muito forte em todo o estado, e foi eleita deputada estadual pela primeira vez, está no mandato. O que a levou a pleitear agora a candidatura à prefeitura de Piracicaba? Bem, André, eu acho que é um somatório de coisas. Eu me sinto preparada, começo por aí, né? As pessoas falam, ela só entende de educação. Como se educação fosse o A, B, C, D, E. Educação é muito mais que isso. Eu tenho uma trajetória que, sim, ela é vinculada, né, à atuação sindical, mas ter uma atuação sindical e dirigir, ser coordenar o maior sindicato da América Latina não me parece pouca coisa e nada fácil, porque você acaba tendo que ter pé em todos os municípios do estado de São Paulo. Diria que é um status de governador, não de... Você fala, mas a senhora só faz sindicalismo. Não é verdade. Quantos filiados tem a POSP? 186 mil sócios. É o maior da América Latina, te asseguro. Só de professores. É muito grande. É muito forte. E então, quer dizer, você está em vários municípios, você tem demanda da população, nós somos uma categoria que estamos em relação direta, 200 dias letivos com a população. Então, você tem demandas da categoria. Veja bem, nós estamos hoje no momento em que a dengue aflora pelo Brasil. Não estou culpando nenhum governador, nenhum... Culpo a redução das verbas da saúde, que aconteceu no teto dos gastos, e a gente está vendo os impactos dessa redução agora, tá? Mas eu vejo que quem se levantou primeiro, né, para dizer, não, a escola tem que ter um olhar para ela, porque a escola está abandonada e aqui pode ter foco de dengue, e a escola também ser um polo, né, de combate à dengue, por ter um papel educativo com a população, fui eu. Agora eu estou vendo que as coisas estão aflorando. Não só isso, eu digo com relação ao Covid. Né? A POS se levantou, né? E se levantou por uma pauta que não é dela, é a saúde. E nós conseguimos colocar, né? Porque queriam que a gente voltasse sem vacina. Eu dizia, não pode voltar, vai pegar com certeza o Covid e vai aumentar mais ainda. Né? Conseguimos ganhar essa luta. Então, estar à frente da POSP não me diminui. Pelo contrário, nós tivemos prefeitos e prefeitas que vieram da POSP, cito a nossa Carlota, lá aqui de Jaboticabal, professora, Oswaldo Dias, professor em Mauá, foram excelentes prefeitos. Lamentavelmente, morreu o Adalto de Matão, professor, e era da POSP. O Félix, que foi de Catanduva, professor da POSP, entendeu? Então, me parece essa coisa de dizer, olha, tem que ter, né, habilidade para organizar uma equipe de governo muito boa, né, compromissada com a pauta de Piracicaba, que é essa que nós vamos entrar, e, ao mesmo tempo, essa equipe, junto e de forma transparente, né, de forma que você demonstre para a população as prioridades, né,
nós possamos fazer uma gestão, eu diria uma gestão aberta, né? Com a população, através dos conselhos, dar vida aos conselhos, comunidade de bairros, enfim, porque é assim que você consegue chegar integralmente no problema. Você não, um prefeito, às vezes fala assim, o prefeito vai fazer. Não é o prefeito que faz. O prefeito tem uma equipe, ele contrata essa equipe e essa equipe apresenta a proposta para as demandas ali levantadas, né? O prefeito é um executor, né? Eu penso isso, por isso que o papel é executivo. Então, por que eu o Partido dos Trabalhadores coloca o meu nome? Partido dos Trabalhadores coloca o meu nome junto. Agora nós vamos fechar, né, consolidar com a frente, né, Piracicaba e Esperança, exatamente porque nós entendemos, e aí, André, de forma muito respeitosa com os demais que foram prefeitos, mas nós já governamos Piracicaba, né? O ex-prefeito Machado, ele fez um trabalho brilhante aqui, em todas as áreas. Você pega, por exemplo, a Rua do Porto, isso foi uma iniciativa dele. O engenho que eu estive lá na Festa da Batata, e que foi espetacular a Festa da Batata, né? Aquele engenho, ele desapropriou e hoje é um espaço, né, cultural e pode vir a se tornar um espaço turístico. Eu trouxe o congresso da PUESP e quis fazer as plenárias, tudo no engenho. Por quê? Porque demarca um ponto não só de resistência, de identidade da cidade, e porque Piracicaba ela precisa porque ela tem um parque industrial que não é pouca coisa. Ela tem um comércio pujante, tem, né, um hub aí de tecnologias, né, que está aí, que pode perfeitamente ser muito bem, né, explorado. Só precisa um pouco mais de um up para Piracicaba estar aí entre as... Não está lá em nono, acho que está em nono lugar, né? A gente pode subir alçar para um quarto, quinto e chegar em primeiro lugar, porque aqui é escolhido, também tem um detalhe positivo, Piracicaba. Aqui é uma das cidades melhores de se viver. Sim. Mas tem problemas estruturais. Quais? Saúde, moradia, né? A questão referente à mobilidade e que tem a ver com o plano diretor da cidade, que é coisas que a gente precisa estudar. Deputado, falar um pouquinho da saúde. Uma reclamação que se encontra em Piracicaba, que a gente ouve, né, diariamente, e não é uma reclamação recente, é uma reclamação de longa data. Procedimentos médicos, consultas, falta de médicos, por exemplo, na rede pública, principalmente nas especialidades. Então, eu gostaria de saber como que se resolve um problema desse. O prefeito atual, e aqui a gente não está criticando prefeito nenhum, a gente está observando o que é dito. Ele alega e alegou o seguinte: olha, os médicos não têm interesse em trabalhar na rede pública de Piracicaba. Por quê? Porque o salário é baixo. Vai corrigir agora, na próxima legislatura, porque vai aumentar um pouco a questão salarial aí dos médicos. Mas como que se resolve esse problema? E também gostaria de saber a opinião da senhora, e essa pergunta a gente tem feito para todos os pré-candidatos: o que a senhora pensa da terceirização das UPAs Vila Cristina e Vila Sônia? Ótimo. Bom, eu começo dizendo, Marcelo, o seguinte: a medicina ou a saúde, ela tem que cumprir um papel curativo e preventivo. Começa por aí. Eu acho que está estagnado. Piracicaba estagnou nisso aí, né? O governo federal mandou mais médico, não foi? Não é verdade, como foi dito outro dia. O prefeito pediu. Não, senhor. Nós fizemos ofício. Quando saiu, eu achei pouco ainda. 50 e médio, em torno de 50 médicos. Isso é muito pouco para a demanda de Piracicaba. Então, precisa... eu acho que a gente pode perfeitamente
trazer mais médicos, tem que ser isso, e valorizar. Não tem outra forma de ter os médicos valorizar. Agora, é impressionante que percebeu que os médicos estão desvalorizados. Agora, o funcionalismo público está desvalorizado. Agora, por que não viu antes? Por que não atendeu, né, minimamente repor as perdas? Porque era isso aquela greve. Uma greve difícil. Era repor as perdas do período que ele estava com 0 de reajuste, porque congelaram os salários, ainda perderam 2 anos de congelamento. Tá certo? Então, quer dizer, isso tem que ser pensado sem medo de... Você vai quebrar a finança pública. Sabe o que quebra a finança pública? O que quebra a finança pública é você gastar de forma errada o que é público. Se você investir no público, você vai ter um retorno positivo, porque você está investindo, você tem um retorno. Né? Então, a ideia de pelo menos nós temos uma experiência. Santos, nós tivemos um médico, nós tivemos uma professora, que é a Thelma de Souza, da PUESP também, né? Que foi prefeita, e depois veio o Davi Capistrano. Davi Capistrano foi médico, e na era da Thelma, na transição, eles instituíram o médico da família. Médico da família é um espetáculo, você cuida já ali, mapeia, né? E leva os casos mais complexos para onde tem que levar. Então, nós temos aqui o Hospital Os Plantadores de Cana, que atende o SUS, e nós temos a Santa Casa, que atende o SUS. Aliás, uma das razões por que eu mando, né, muitas emendas para Santa Casa e também aqui trouxe já para os plantadores de cana, exatamente por conta da demanda do SUS, que eles cobrem mais de 90%. Então, quer dizer, tem que ter essa articulação. O prefeito, a prefeitura, quer dizer, o executivo municipal, com os hospitais, com capacidade, porque, veja bem, a Santa Casa tem um centro o SECAM, que é do câncer, que, pelo amor de Deus, um espetáculo. Né? E nós colaboramos muito com lá. Agora querem trazer um aparelho para implantar a hemodinâmica. Eu estou, inclusive, em articulação com a ministra Nízia, ministro Padilha, que é médico também, exatamente para trazer. Então, Piracicaba está precisando do que exatamente? De uma gestão que, na verdade, prioridade o problema é a saúde, então olhar para a saúde, eleger a prioridade na saúde. Isso não demora, porque você tem os dados no próprio atendimento, quando tem, e, ao mesmo tempo, começar num processo curativo com esse convênio, né, com Santa Casa, HFC. O HFC. O HFC, e a gente poder coisa. E casos assim que não tiver, por exemplo, a gente tem hospitais de câncer. Eu ajudo o Carvalho, lá de Amaral Carvalho, lá de Barretos. Jaú. Jaú. Né? É aqui pertinho, então ter também mobilidade para levar pacientes com casos mais gritantes, que o câncer aqui, sei lá, mas lá tem uma especialidade. Então, eu acho que tem que ter isso, tem que ter um olhar mais macro e não muito micro, né? De que a saúde pública, ela cuida do cidadão para ter vida. E para ter vida nós precisamos, como gestores públicos, como, né, aquele que vai governar, cuidar da saúde pública. Nessa perspectiva, até já que falou de câncer, o Hospital Ilumina, né, está fechado, já tem mais de 2 anos. E como que a senhora analisa a situação do Hospital Ilumina, o trabalho que era feito, né, e a situação que se encontra hoje totalmente fechado, inclusive com a carreta da mamografia no estacionamento há não sei nem quanto tempo? Eu lamento, só isso. Lamento e digo para ti o seguinte. Eu fui lá conhecer, conversei, vi os dados que ela apresenta, que a doutora Adriana apresentou para nós, né? E não eram quaisquer dados. Eles, com a carreta, a população carente, ela está fazendo isso que eu falei do Mais Médico.
Ela está indo lá na periferia, passa, faz o exame, e muitos, eu já ouvi a seguinte afirmação: descobre daí. Eu falei, descobre daí, o poder público assume o que tem que fazer. O tratamento. Porque quando é no início, André, Isso. a chance, primeiro, de investir menos e garantir a vida daquela pessoa, principalmente câncer de mama, que ainda acomete, acho que uma parcela enorme, né, da população feminina. E o próstata também ainda está nessa, mas o câncer de mama, sobretudo. Então, eu acredito que o Ilumina, no caso, eu acho que precisa de um convênio municipal com eles, botar a carreta, e fazer o convênio também com esses, tanto a Santa Casa quanto os plantadores de cana, e a gente, então, poder tratar da saúde, porque você só vai conseguir isso se você fizer uma boa, né, um regime mesmo de colaboração, mas, claro, dando o que é devido, né, para a Santa Casa. E a reclamação é que isso não acontece. Eles fazem, às vezes, verbas que nós mandamos, elas não são executadas ou se perde até, né? Sim. Eu não entendo por quê, porque é uma verba pública e é bom que quanto menos problemas você tenha na saúde, você tem na saúde, né? Melhor é para a coisa. E quanto a É bom para todo mundo, para quem não tem o problema e para a própria administração, que não vai ter reclamação. Pois é. Politicamente, né? É qualidade de vida. Sim. E, sobretudo, num país em que a expectativa de vida, ou seja, nós vamos viver mais. Sim. Então, nós estamos precisando nos tratar mais também, porque também viver mais doente, né? Sim. Eu acho que é um contrassenso. Então, nós vamos ter que trabalhar nisso. Quanto a terceirizar, eu sou contra. A senhora, foram 2 UPAs, né, terceirizadas, a Vila Cristina e a Vila Sônia. Se a senhora for eleita, a senhora mantém a terceirização ou o município assume novamente a administração das unidades? Eu acredito que é possível você fazer uma coisa híbrida, uma gestão híbrida, né? Você não pode também chegar e chutar o pau da barraca, porque quem está ali já está, né? Então você tem que ter você gradativamente pode fazer uma gestão híbrida, né? Em que parte entra o público e depois gradativamente você vai, né, assumindo papéis ali dentro. Agora, acho errado, né? Privatizar saúde, educação, moradia. Moradia não tem jeito, você precisa de construtora, mas Sim. O fazer tem que estar na mão do gestor público municipal. Temos uma questão aqui em Piracicaba que está se tornando bastante preocupante, que é a questão da dengue. O número de casos em Piracicaba é o mais alto da área, da região de Piracicaba inteira. Temos aí focos para em muitos lugares da cidade, que a população reclama, liga no jornal, fala, tem foco aqui, tem foco ali. Como que a senhora está vendo essa situação e o tratamento dessa crise? Essa crise ela tem que ser enfrentada com a grandeza que ela é, porque a dengue ela é uma doença também que mata, né? A gente está vendo mortes no Brasil e a gente tem que ter aqueles 2 movimentos que eu falei, imediatamente cuidar dos casos que tem e, ao mesmo tempo, entrar com uma forte campanha educativa, porque isso passa pelo quê? Por não ter água parada, mas precisa ver se a prefeitura está cobrindo direito os buracos na rua. Não ter mato, né? Então, esse serviço da chamada zeladoria está deixando a desejar. Então, o mosquito ele fica ali, é um ancoradouro dele. A hora que ele vê um espaço, ele vai e pica, né? A pessoa e isso tende a aumentar. Você veja, nós estávamos com um número, agora já está com quase 700 mil casos de dengue no Brasil, né? E eu acho que essa campanha tem que ser assumida desde o município, Estado, União. Eu estou vendo que a ministra Nízia está fazendo uma articulação também
para fazer esse regime de colaboração e aqui em Piracicaba, sobretudo, né? Começar esse movimento que eu falo que é um movimento que vem do chão, né? Eu pego, por exemplo, o prefeito Edinho, com toda aquela crise de Covid que teve, na prefeitura, ele, como prefeito, ele respondeu porque ele fez convênio com universidades, ele trouxe uma equipe, levou uma equipe para lá, né? Então, tem que ter ações de gigante, porque essa luta também é de gigante, né? E, como tal, ela tem que ser tratada curativamente e depois preventivamente para que a dengue ela não se torne um círculo vicioso. Sim. Ou seja, você resolve nesse momento e ela volta. Então, na minha opinião, né, eu acredito que tem que fazer o convênio com as universidades. Nós temos aqui, tem a própria Exalc, que tem estudos sobre, né, zootecnia, tudo. Nós temos a própria Unicamp, e eles podem vir para cá, você mapeia a cidade, faz qual é o bairro que está com mais incidência, qual é o bairro, inclusive, porque você anda ali para o lado, lá do baixo do Vila Cristina, você vê córrego. Aquilo não vai dar coisa boa mesmo. Então, são coisas emergenciais que exigem ação da Secretaria de Obras do município, né? E, ao mesmo tempo, ações da Secretaria Municipal da Saúde. Eu gostaria de... A senhora falou de universidade, eu lembrei do caso do campus Taquaral da Unimep. Pretende-se, né, até uma iniciativa que a senhora está conduzindo já tem um bom tempo, né? Instalação de um campus de Universidade Federal em Piracicaba. Como é que está hoje essa questão? Essa questão está... O presidente Lula, eu tenho feito contatos em Brasília. Hoje ele está com o G20, pelo menos até ontem estava com o G20 no Brasil. Fora, enfim, ele esteve fora do Brasil também. E a gente está fazendo essa discussão. Quando eu falei, conversando, ele falou, não, aqui está, o presidente vai chamar o ex-prefeito Abebel e o ex-prefeito Machado. Foi um pedido de agenda que eu pedi, até por conta de que os dois também... amigos, eu também me dou muito bem com o presidente Lula, né? Não só por isso, acho que o presidente Lula é um estadista. Ele quer cada vez mais universidade. E esse campus de Piracicaba, ele, na verdade, para nós não vai custar nada na União. Por quê? A igreja ela tem que pagar uma dívida e ela pode dar o prédio para que a gente possa ter uma universidade e atender toda a região metropolitana, porque Piracicaba é sede. Nós temos 1.500.000, né, pessoas da região metropolitana. Você tem 50.000 alunos que saem do ensino médio. Para onde vão mesmo? Sim. Então, é emergente e estamos aí. É possível que março, abril, eu tenha uma agenda com o presidente Lula para tratar do campus Piracicaba e outras questões, mas, sobretudo, esta do campus de Piracicaba. Ele seria uma extensão do campus de São Carlos ou existe a possibilidade de ser um campus de Piracicaba mesmo? O campus é Piracicaba, o que você está falando é da gestão. Né? Se você tem um campus próximo, que é de São Carlos, tá? E que já tem cursos montados, por que você vai quebrar a cabeça para montar? Sim. Entendeu? E ele já tem concurso público, então por que vai... Então, você tem que pensar desta forma, né? E também sem aquele afã que vai abrir todos os cursos. Você tem que começar de forma gradativa. Nós temos um problema de apagão na educação e falta de professores. Um bom curso de formação de professores vai atender Piracicaba, a região, todo o estado e o Brasil, porque é federal. Né? Então, eu acho que a gente tem e pode apresentar saídas aí importantíssimas. Já Machado tem aí todo um acúmulo nessa questão, a vereadora Rai, enfim, o professor Eliezer, né, que também tá nessa equipe, e eu falo assim, eu sou embaixadora, eu vou para lá e venho para cá, mas que também, claro, fui aluna da Unimep,
sou unimepiana, né? Tenho orgulho de ter estudado na Unimep. Acredito que ela, em sendo Unimep, ela cumpriu um papel social também. Ela tinha essa coisa de cumprir um papel social e formava muito bem, né, os estudantes que por lá passaram. Eu tive na Caterpillar a grande parte, né, dos que trabalham lá formados na Unimep. Então, ela cumpre um papel, né, de formação de mão de obra, assim dizendo. Que eu não gosto muito de falar assim, mas eu estou traduzindo para a população. A zeladoria da cidade. Muitas reclamações sobre buraco para todo lado. Trânsito, infelizmente, a gente está gravando esse podcast, essa entrevista, numa sexta-feira. E ontem, quinta, uma menina de 24 anos acabou morrendo por conta de um atropelamento no centro da cidade de Piracicaba. Observamos na cidade pessoas excedendo o limite constantemente, não respeitando as leis de trânsito, enfim. É claro, zeladoria, buraco é uma coisa, mas eu gostaria que a senhora fizesse uma observação também a respeito dessa questão de educação no trânsito em Piracicaba. A gente sempre tem exemplos bons, né? Você veja, o Haddad conseguiu. Aquela marginal é uma coisa de louco. Ele educou a população e multou quem passava dos limites do trânsito, tá? E conseguiu reduzir o número de atropelamentos e mortes em São Paulo, né? Depois ele não foi reeleito e virou casa de mãe Joana, né? Então, acredito que nós temos que trabalhar nessa perspectiva, nós temos que também olhar um projeto de urbanização com uma mobilidade que garanta, né, menos carros no centro. Não vai dar. Né? A gente falava, até outro dia conversando com o Machado, falei, nossa, Machado, estava lendo um estudo que você mesmo produziu, tinha acho que cerca de 170 mil carros, agora nós já estamos acima de 200 mil carros. É muita coisa, André. E muita moto também. Então você tem que pensar assim, como é que urbaniza, porque começa com a urbanização. Lamentavelmente, a gestão Bajas, ele teve um processo, o plano diretor dele, ele não ocupou os espaços vazios que tem no centro de Piracicaba e que você pode fazer de uma forma de acordo com um projeto, aquela coisa toda, e oferecer moradia no centro de Piracicaba. Seria a Paris, a cidade em 15 minutos, por exemplo. Eu não precisava ir lá para fazer isso. Isso é óbvio. Você entra no centro, está cheio de buraco urbano. E ele fez um processo de ruralização. E aí os pequenos agricultores começaram a ter IPTU muito caro e desestimula também o pequeno agricultor que traz a fruta e traz a comida para a mesa. Então, esse plano diretor ele tem que ser revisto, né? Ele tem que ser revisto não porque eu tenha problemas com o rural. O rural, ele cumpre um papel que é isso que eu estou falando. Você tem que segurar o rural lá, pôr escola lá, posto de saúde, né? Tudo lá porque ele precisa do atendimento lá. E, claro, dar mobilidade para que ele tenha a mobilidade dele, mas não para todo dia como é para o trabalho. Se você tiver a moradia no centro, você anda a pé, você vai de bicicleta, então tem que ter as ciclovias e por aí vai. Então, você tem que pensar nisto, né, de como reorganiza, portanto, o plano diretor da cidade tem que ser revisto, né? Para ontem, não dá para jogar todo mundo para... Você veja, Piracicaba, quando eu estou vindo, quando você olha de Águas para cá, ela está indo quase lá perto de Artemis. Tá, exatamente. Né? Então, quer dizer, ruralizou. Uma cidade cosmopolita, ela é. Sim, sim. Que aqui no centro, quem não quer? Eu adoro o centro de Piracicaba.
Eu adoro, porque eu venho, gente, eu ia comer pastel pequenininha no mercado municipal. Uhum. Aquilo para nós era uma delícia, era um passeio do dia, né? Então a gente tem que transformar Piracicaba um pouco mais, como é que eu diria, mais acolhedora. Uhum. Eu vou chutar uma coisa, você fala, puxa, a senhora não está sendo oportunista? Não estou. Todo mundo vem e fala, eu amo Piracicaba, eu amo Piracicaba, eu amo Piracicaba. Só que a Piracicaba, primeiro, você tem que garantir uma coisa que é o direito à cidade. O direito à cidade, ela tem que ser de todos. Sim. Tá? E quando você trata disso, você tem que ter um acolhimento maior. Piracicaba é espetacular, é uma cidade maravilhosa. Ela, de per si, produz coisas naturais. Nós temos natureza, nós temos... Por exemplo, você pega a comunidade tirolesa, que é um exemplo. Ela é um exemplo de autogestão, eles têm lá. Tá? Isso tem que ser incentivado, né? Exatamente para que o gestor público explore um pouco mais disso. Não fica essa coisa de fazer no gabinete e mandar lá pronto. Nessa linha de a cidade tem que ser para todo mundo, a gente percebe que Piracicaba tem um problema muito sério de moradia. E não tem muitas comunidades. Recentemente, por pouco não aconteceu uma tragédia numa dessas chuvas, na comunidade Pereirinha, uma parte de uma casa desabou para dentro de um córrego. E tinha um pai e 2 filhos dentro, e felizmente conseguiram escutar o barulho e saíram correndo. E eu fui lá fazer a reportagem, e a condição que essas pessoas vivem é muito, muito difícil, uma condição muito complicada, com um risco iminente. Qualquer chuva mais forte vai ter problema. Como que resolve esse problema? Olha, esse problema resolve com uma forte política de habitação. Nós tínhamos aqui a INDAP, que é uma empresa municipal, né, de desenvolvimento habitacional de Piracicaba. E foi desativada na anterior e agora totalmente fechada. Ocupou aquele prédio do Matadouro, na Era Machado, e lá, desde organizar os grupos, mutirões para fazer, para indicar qual é o melhor local, que tem que... Também se fazia até massa asfáltica, que ajudava até, inclusive, nesse serviço aí de zeladoria. Que é tapar buraco, né? Desativou. Como é que uma coisa está certo? Então, porque é a marca do outro, então você vai lá e desativa. Por isso que eu defendo que tudo tem que ser política de Estado. O que é política de Estado? Tem que ter continuidade. Então, nós temos que enfrentar. Eu sei do número, tem quase 13 mil. O déficit é de quase 13 mil, né, famílias sem habitação. É impossível? Não, não é. Porque se fizer uma articulação com o Ministério das Cidades, que eu estou indo para lá também para aumentar o número, né, de Minha Casa Minha Vida aqui em Piracicaba, eu acredito que a gente ataca na raiz. Né? Agora, tem que ver direito primeiro o plano diretor. Porque se for jogar a pessoa para muito distante, aí ela acaba se consumindo no transporte. Aí você também tem o problema da mobilidade. O problema de jogar para muito distante é que o município tem que ir atrás. Você tem que levar água, você tem que levar a rede de esgoto, você tem que levar ônibus, asfalto e por aí vai. Isso. Então você tem que ter a faixa 1, que é gritante, aí você tem que... Né? Mas, gente, tem um monte de terrenos que eles já está previsto para regulação fundiária. Regula isso. Faz a regulação fundiária e aqueles que estão devendo impostos, então, eu acho que tem que desapropriar e transformar em moradia popular. Você pega ali a região um pouco mais próxima do centro, que não é tão longe, dá para fazer isso. Você lembra que eu estava discutindo com acho que a Renascer, o valor daquele terreno? Se loteado, dividido, não era impossível de ninguém pagar. Não, e subsidiado até um pouco com a prefeitura, não é difícil, com o poder público municipal, não é difícil de você pensar numa moradia digna. Eu estou falando em moradia digna. Também não estou falando em casa que não tenha... não, um básico assim que a pessoa se sinta digno de morar, né? Não é impossível. Uma última questão, que o nosso tempo está no fim, mas eu
preciso abordar isso com a senhora, porque tivemos aí essa semana mais um feminicídio em Piracicaba. Sim. E Piracicaba tem um déficit muito grande, principalmente na DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, Sim. que é a que mais instaura inquéritos, é a que mais tem demanda, mas é a que tem menos gente. E Sim. não tem uma sede, e tem uma promessa de construção de uma nova sede para a DDM aqui de Piracicaba. O que precisa fazer para definitivamente essa sede sair? Bom, definitivamente... E também questão pessoal, né? De pessoal, né? O presidente Lula anunciou no Dia das Mulheres, né, um plano bastante audacioso no que diz respeito a ajudar a fazer parceria com estados e municípios para poder ter as delegacias das mulheres. Eu estive lá com a doutora Poliana, né? Realmente ali não dá para ser um prédio, porque uma pessoa que apanha, que às vezes fica na rua sofre, esperando, não tem como. Você precisa de um acolhimento, então você precisa de uma casa de acolhimento e depois um psicólogo, tem que ter uma equipe. E está muito aquém disso. Então, quer dizer, Piracicaba, como você mesmo falou, o feminicídio ele é alto aqui. Tem muitos casos. E isso também passa, né, pela punição e passa também pela questão de a gente dar segurança para as mulheres, né? O Lula instituiu um salário, até um salário para as mulheres, né, que sofrerem violência, porque naturalmente elas acabam voltando porque não tem como se... Então, a gente pensa em fazer toda essa articulação junto aí com a DDM. Ontem, eu acho que um dia desse eu vi o deputado Alex Madureira falando da delegacia do mulher, mas eu recentemente ouvi o governador falar que não vai investir nisso, então tem alguma coisa que não está batendo aí. Mas, independente do que, o meu olhar para a mulher e de mulher, né, com certeza é uma das coisas que... eu até tentei ajudar, alguém falou, não, Bel, não vai dar certo, porque ainda nem tem terreno, nem tem não sei o quê. Então, eu falei, bom, se não tem como a gente... Mas eu mandei agora, recentemente, recurso mais para a parte tecnológica, essa coisa toda, mas eu acho que precisa ser urgente para Piracicaba, sabe? As mulheres aqui precisam estar mais acolhidas. Deputado, agradeço a participação aqui conosco no nosso podcast. Olha, André, para mim foi uma grata satisfação. Eu sei que, como professora, a gente fala demais, mas, enfim, né? Para mim foi muito bom estar aqui, falar de Piracicaba sempre é bom, falar das atividades nossas sempre é bom, e só lembrar, para fechar, que neste ano eu consegui transformar Piracicaba em município de interesse turístico. Portanto, isso é muito importante para Piracicaba. E é o que eu penso, Piracicaba como um grande complexo turístico, educacional, tecnológico, cultural, né? E aí ela vai dar um grande salto, que já tem, mas terá um salto muito maior. Muito obrigado. Eu que agradeço, André.